Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia. Hoje estou gravando um vídeo sobre o livro Cidade Nosso Lar. É um livro que fala sobre a colônia, sobre como funciona as ruas, avenidas, né? Tudo que é construído por lá. Então, a nossa querida irmã Igorina Cunha, conduzida pelo espírito André Luiz e Lúcius, né? Ela fez uma viagem astral, né? Um desdobramento, aonde ela foi conhecer a cidade Nosso Lar, e dessa cidade, dessa viagem, surgiu um livro, né? Um livrinho onde ela traz os desenhos, ela fala sobre a vida dela, sobre essa viagem, como ela foi conduzida, o que ela sentiu. E eu achei interessante hoje, para o nosso estudo, falar um pouquinho sobre esse livro, né? Não é o livro Nosso Lar, tá, gente? É o livro Cidade no Além, que faz parte, né, da Cidade Nosso Lar. Ele conta a história da Cidade Nosso Lar. E ele começa assim: anotações em torno de Nosso Lar. O irmão Lúcio fez quanto pôde a fim de trazer aos amigos domiciliados no plano físico alguns aspectos de nosso lar. A colônia de trabalho e reeducação a que nos vinculamos na espiritualidade, especialmente o plano piloto que lhe diz respeito. Para isso, encontrou a dedicação da médium Igorina Cunha, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no Brasil. Mais à frente ele diz: terá conseguido transmitir minuciosamente toda a imagem do vasto contexto residencial a que nos referimos? Ele faz uma pergunta, né, aqui sobre esse trabalho. E aqui ele continua: justo lembrar aqui os mapas que Cristóvão Colombo desenhou por influência de mentores e amigos espirituais antes de desvelar a figura da América. Ele está aqui associando, né, o desenho que ele conseguiu plasmar na mente dela, para que ela, ao chegar dessas viagens, desenhasse, né, tudo que ela conseguiu registrar lá no seu arquivo mental. Semelhantes esboços não continham a realidade total. No entanto, demonstram até hoje que o valoroso navegador apresentava a configuração do novo continente em linhas essenciais. Então, ele está fazendo uma comparação aqui com Cristóvão Colombo, né? Mais embaixo, ele traz um esclarecimento sobre a cidade Nosso Lar. Convém esclarecer que Nosso Lar é uma colônia-cidade habitada por homens e mulheres, jovens e adultos, que já se desvencilharam do corpo físico. Então, muitas pessoas, às vezes, nem conhecem, né? Nem sabem, nunca ouviu falar nessa colônia, né? Aliás, nessa cidade, colônia Nosso Lar, uma colônia-cidade habitada por homens e mulheres. Então, muitas pessoas não sabem que quando o espírito desencarna, a depender do seu nível de conhecimento, instrução, pelo que ele fez na Terra, tudo que ele plantou aqui, ele vai colher lá no mundo espiritual. E enquanto ele está aqui na Terra trabalhando, buscando se esforçar, melhorar, ele está programando, né, a sua nova morada no mundo espiritual. E muitas pessoas sempre falam: nossa, até combina, né? Isso acontece muito, combina com os amigos. Olha, quem desencarnar primeiro, quando chega lá do outro lado, eu volto para dar notícias onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que aconteceu comigo. E a gente também sabe que não é assim tão rápido, né? Existe aí uma preparação, né? O ambiente onde você vai ficar, uma nova adaptação, a aceitação sua, da família, quando você deixou a terra. Então, tudo isso envolve. E, acima de tudo, existe aí o merecimento. Será se você está tendo esse merecimento de enviar notícias para os seus entes queridos, como você, né, combinou aqui na Terra? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa cidade Nosso Lar, como ela funciona. Outras colônias, cidades espirituais, porém, existem, às centenas, em torno da Terra,
obedecendo às leis que lhe regem os movimentos e rotação e translação. Então, por todo o planeta Terra existe várias colônias, uma vez que os espíritos, quando desencarnam, eles ficam aí na crosta terrestre, né? Melhorando justamente nessas colônias, nos hospitais de campanha, sendo tratados, preparando mais tarde, caso tenha o merecimento de retornar para uma nova existência. E aqui ele continua. Atendendo aos ditames da reencarnação e da desencarnação, nascem na experiência física e liberam-se dela milhares de criaturas humanas, no estado mental em que se comprazem. Quantas pessoas desencarnam por dia, né? Quantos irmãos não chegam a um plano espiritual? Então lá tem vários irmãos que estão ali preparados para recebê-los, né? Para acolher. É comparado a uma viagem, quando você viaja para um local onde tem familiares e que esses familiares ficam lá na estação aguardando você chegar. E ao chegar, você é recebido com amor e carinho, com alegria. Da mesma maneira acontece no mundo espiritual. Não importa a maneira que você desencarnou. Todos nós somos amparados, acolhidos pela misericórdia de Deus, pelos instrutores, pelos espíritos amigos. Compreensível que os seres humanos transformam para a vida espiritual, quando lhes ocorre a desencarnação. Os ideais nobilitantes e as paixões deprimentes, os desgostos e as alegrias, a convicção e a descrença, os valores do entendimento e os desmandos da inteligência, o conhecimento deficitário e a ânsia de elevação que se vejam possuídos. Então aqui ele está chamando já no início a nossa atenção, que nós precisamos melhorar, evoluir, nos preparar para essa adaptação, para mais tarde, né, de acordo com esse merecimento, trazer as informações para a família que ficou na Terra, por meio de uma mensagem, de um médium numa casa espírita ou de uma carta psicografada. Renascendo na Terra, a personalidade espiritual permanece internada no veículo físico, cercada de testes que lhe aferem o valor alcançado, com alicerce na assimilação de que já tenha realizado de melhor em si mesma, e desencarnando, essa mesma personalidade patenteia claramente o que é, como está e em que degrau evolutivo se acomoda, irradiando de si próprio o clima espiritual em que se lhe apraz viver e conviver. Mais um comentário interessante quando ele fala sobre essa questão de falar claramente o que o irmão é. Não é porque ele deixou a Terra que ele vai se transformar de uma hora para outra. Não. As atitudes, o comportamento, o seu jeito de agir, pensar, né? A sua convivência com a família, convivência com aqueles que trabalham junto com ele. Tudo isso, lá no mundo espiritual, ele também vai lidar com essas dificuldades. Não é porque ele deixou a Terra que, ao chegar do lado de lá, ele vai se transformar de uma hora para outra. Tanto que o espírito ele tem recaídas, né, na adaptação. Às vezes demora muito tempo para se adaptar. Demora muito tempo também de aceitar o seu resgate para ir para um lugar melhor, para se melhorar, se proteger. Estudar e aprimorar os seus conhecimentos para contar para todos nós um dia, por meio dos livros, né, seus relatos, como é constante. Tantos autores, tantos irmãos psicógrafos que têm trazido notícias do plano espiritual, justamente de relatos de espíritos desde o momento que chegou ao ao mundo espiritual. E aqui ele continua. No berço terrestre, a pessoa se resume na família ou no grupo social em que deva reaprender lições e conclusões do pretérito, com o resgate de débitos que haja contraído ou em que possa prosseguir nas tarefas de amor e cooperação às quais livremente se empenha. Olha que importante este parágrafo 11. Está aqui no item 11 do livro Cidade no Além, quando ele diz: no berço terrestre, a pessoa se reassume
na família ou no grupo social em que deva reaprender lições e conclusões do pretérito. Então, aquilo que ficou de uma outra existência, eu implorei a Jesus para retornar no seio dessa família para que eu pudesse reaprender. E esse reaprender é a parte mais difícil, porque dentro do nosso lar existem afetos e desafetos, amigos e inimigos, pessoas afins. Nós temos empatia e antipatias. Mas no meio de tudo isso, existe também aqueles que vêm para nos ajudar. Eles vêm para nos proteger, sabe, no momento que o circo está pegando fogo, tem aquele que chega e diz, não, gente, vamos parar com isso, vamos aprender, vamos unir, vamos buscar harmonia para a nossa família. É o que ele quis falar aqui. E ele continua aqui no item 12. Na desencarnação, essa mesma pessoa retoma a companhia do grupo espiritual com que se afina, de modo a continuar mentalmente estanque, como deseja, ou de maneira a colher os resultados felizes no esforço de autossublimação que haja desenvolvido no plano físico, seja pelo aperfeiçoamento realizado em si mesma, ou seja, pelas tarefas enobrecedoras que tenha iniciado entre os homens, entrando naturalmente no grupo de elevação a que se promoveu. Olha a importância disso. Na desencarnação, essa mesma pessoa retoma a companhia do grupo espiritual com que se afina. Então, se a afinidade dele era com pessoas boas, com homens de bem, com pessoas que ajudaram na sua elevação espiritual, no seu crescimento na Terra, lá do outro lado, ele vai reencontrar essas mesmas pessoas. Por isso que nós viemos para nos melhorarmos, crescermos, e estudando o Evangelho, nós vamos entender por que sofremos, de onde viemos, para onde vamos quando deixamos o nosso corpo físico aqui na Terra, para onde o nosso espírito vai, o que ele vai fazer após o desencarne. Aqui ele fala, né, claramente que ele vai se reencontrar com os grupos afins. No item 13, ele continua dizendo o seguinte: todo espírito é livre no pensamento para melhorar-se, melhorando o campo de vivência em que esteja, ou para complicar-se, complicando o campo de experiências a que vincule. Então, ele pode procurar a melhora ou a piora. O seu pensamento é seu guia, porque o seu pensamento é aquele onde ele vai buscar aquilo que vai lhe ajudar ou que vai lhe maltratar lá na frente, né? É a mesma coisa das boas companhias e das más companhias. Aqui na Terra é da mesma maneira. Se você tem bons amigos, boas convivências com pessoas de bem, pessoas que praticam virtudes, né? Do acolhimento, do amparo, da benevolência, da paciência, do amor pelo próximo, você vai encontrar também essas pessoas lá do outro lado. Mas se você não fez o bem, se você maltratou as pessoas, não tratou bem os irmãos do seu lar, lá do outro lado você vai reencontrar essas pessoas também, pelo qual você se afinizava espiritualmente. Vamos continuar aqui. No item 14, ele diz o seguinte: nas colônias cidades ou colônias parques que gravitam em torno do plano físico, para domicílio transitório das inteligências desencarnadas, é natural que a luta do bem para extinguir o mal ou o desequilíbrio da mente continue com as características que lhe conhecemos na crosta da Terra. Então, nas colônias cidades, que são as cidades que você vai residir, né, lá no plano espiritual, naquele lugar que você vai conviver com as pessoas, aonde você vai aprender, aonde você vai se matricular no educandário, né, para dar prosseguimento à sua evolução no plano espiritual, ou naquelas colônias parques, onde você vai se interagir com as pessoas, vai reencontrar parentes, amigos, conhecidos, pessoas afins.
você vai fazer novas amizades, e dali em diante você vai conhecendo outras pessoas que vai ali encaminhando para outros lugares, caso você queira trabalhar, caso você queira ingressar numa frente de trabalho para você evoluir, para você servir Jesus também do outro lado. Você vai encontrar com essas pessoas justamente nessas colônias parques, aonde você passa o dia meditando, aonde você passa o dia refletindo sobre tudo aquilo que você queira e deseja mudar, né, para melhorar-se, para valorizar-se, para crescer. E essa valorização de si mesmo, para o seu crescimento espiritual, no plano espiritual, você vai encontrar pessoas que vão lhe instruir, que vão motivá-lo a melhorar, porque tudo tem jeito, gente. E esse livro, ele é muito importante para pessoas que não entendem muito o que significa essa questão das colônias, né, da morada no mundo espiritual. E eu resolvi fazer alguns vídeos, né, seguido desse livro, para o nosso estudo, para você que está estudando aí na nossa escola, né, nossa escola virtual, Mediunidade na Prática, para entender um pouquinho sobre isso. Então, no item 15, ele diz o seguinte: a morte não opera milagres. O ser humano, além dela, prossegue no trabalho do autoburilamento ou estacionário, enquanto não aceite a obrigação de renovar-se e evoluir. Então, quando você desencarna, você continua estacionado naquilo que você não quer aceitar, ou você pode aceitar a oferta de vários irmãos que vão lhe ajudar a buscar o melhor meio, né? Aquilo que se encaixa com a sua afinidade para você evoluir. Na Terra é do mesmo modo. Tem pessoas que dizem assim: nossa, eu já passei pelo ensino fundamental, passei pelo ensino médio, eu fiz uma faculdade, está de bom tamanho. Aí você convida essa pessoa para estudar sobre espiritismo e vê que essa pessoa está precisando realmente de estudar um pouquinho para conhecer as suas dificuldades pelo qual vem passando. Ah, eu já estudei muito, não preciso disso. E vai que lá um dia você precisa entender um pouquinho sobre todas essas dificuldades que você vem passando, como estamos passando agora na pandemia. Estamos num lockdown, né, onde não podemos estar na rua, apenas o essencial, volta de novo para casa, se é a trabalho ou se vai ao mercado, tem que ser tudo muito rápido para não ter muito contato com as pessoas, para que você não fique doente, né? Então, você pode escolher evoluir ou estacionar. Lembrando que o estudo, gente, é infinito, nos dois mundos. Os espíritos amigos nos trazem, através da sintonia, das cartas, quanto aprendizado a gente encontra nas cartas consoladoras. As cartas consoladoras, elas são o maior aprendizado que o espírito do outro lado nos traz para nós aqui na Terra. Se você observar a leitura de uma carta psicografada, ou uma mensagem, ou uma orientação, ou uma oração, né? Ou até mesmo uma poesia, um conto, né? Você vai encontrar nas entrelinhas ali algo que vai despertar na sua mente e que você vai melhorar. E aquele despertar é para o novo, para esta evolução, como ele vem dizendo aqui. Você pode aceitar, continuar estacionado naquilo que você diz que não precisa mais, ou você pode buscar, olhar para o céu, encontrar aquela luz que brilha em sua direção falando: meu filho, vamos continuar evoluindo. No item 16 ele diz o seguinte: as religiões, a filosofia e a ciência continuam por necessidade das criaturas de desencarnadas, crendo, estudando e experimentando na sustentação do progresso e do aprimoramento humano, oferecendo vastos domínios de serviço, nobilitando aos seus intérpretes, cultivadores e expoentes. Mais um comentário aqui nesse item. Quando as pessoas dizem assim: Nancy, eu não gosto de assistir palestra porque eu não gosto daquele palestrante, etc e tal. Mas, se você observar, se isso for um pensamento recorrente,
Você pode observar dentro de você que você pode estar sendo assediado por um espírito que não quer que você vá a um local, ou até mesmo aqui na rede social, no YouTube, assistir uma palestra edificante. Por quê? Porque ele não quer que você evolui, que você aprende para não deixar aquelas manias, não atender aos inúmeros assédios, né, e sugestões que ele está enviando para sua mente. Mas eu vou deixar aqui um convite para você. Mesmo que você não goste, não se identificou com aquele palestrante, identifique com o conteúdo que está sendo, né, passado ali naquela mensagem que você vai ouvir. Porque a mensagem é fundamental para que você internalize aquilo que você absorveu de bom para o seu aprendizado na Terra. Quantas pessoas dizem, nossa, eu não gosto do orador tal, eu não gosto daquela mensagem, eu não gosto de estudar o evangelho porque eu não entendo nada do evangelho. Mas é porque talvez você está buscando essa leitura no momento inadequado. Quando você for estudar qualquer tipo de... qualquer área que você queira se envolver, qualquer área de atuação, se é numa faculdade, se é o estudo espírita, se é qualquer livro que você abrir, né, que seja um romance, que seja até uma revista de historinhas, né, de contos, ou um livro de poesia, por exemplo, ou um livro infantil, né? Se você não estiver focado ali no estudo, você não vai lembrar do que você leu. Você tem que tirar toda a mídia de perto de você. Desligar a televisão, o rádio, colocar o telefone mais afastado no silencioso, porque cada hora que ele vai acendendo ali a luzinha, você fica ansioso para saber que mensagem foi aquela que chegou para responder. Então, dessa maneira, você não vai conseguir absorver o conteúdo. E se você vai assistir uma palestra, tanto virtual como presencial, você tem que levar o seu pensamento para aquele ambiente. Você tem que estar ali, de corpo, alma e espírito. Eu sempre falo isso. Que às vezes só o seu corpo está ali, mas o seu pensamento está longe, né? E aí você terminou a palestra, nossa, eu não entendi nada do que o palestrante falou e eu não gostei dessa palestra. Mas é justamente por isso, você não estava presente ali. E aqui para finalizar esse bloco, porque eu estou gravando vários vídeos sobre esse livro e a gente vai fazer por parte, tá? No item 17 ele fala o seguinte: considerando a densidade das multidões de espíritos desencarnados, desvalidos de orientações, vítimas de paixões acalentadas por eles próprios, analfabetos da alma, desvairados pelos sentimentos possessivos, portadores de enfermidades e conflitos que eles mesmos atraem e alimentam, espíritos imaturos e desinformados de todas as procedências, é necessário que o lar de afinidades, o templo da fé, a escola e a predicação, a prece e o reconforto, o diálogo e a instrução, o hospital e a assistência, o socorro e os tratamentos de segregação funcionam nas comunidades do mais além, com extremada compreensão de quantos lhe esposam as tarefas salvadoras. Eu fiz até um comentário breve sobre tudo isso que ele relatou aqui. Os analfabetos da alma, portadores de enfermidades e conflitos enormes que você traz consigo, e você não consegue se desvencilhar desses conflitos internos porque eles são naturais. É normal acontecer isso com qualquer pessoa. Eu estou em conflito em saber se eu vou adiante ou se eu não vou prosseguir. Ou se eu fico aqui no meu canto, ou se eu não vou mais naquele espaço que está me ajudando tanto. Ah, mas eu não gosto de uma pessoa que está lá do meu lado, uma pessoa chata. Não é isso, meus irmãos. Aqui ele diz, é necessário que o lar de enfermidades, o templo da fé e a escola e a predicação, a prece e o reconforto,
o diálogo e a instrução, o hospital e a assistência, o socorro, tudo funciona da mesma maneira. Então, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus em busca de nos melhorarmos a cada dia. Que este livro que eu estou começando hoje, trazendo esse conhecimento para algumas pessoas, eu digo algumas pessoas porque nem todas as pessoas gostam de estudar sobre espiritismo. Mas se você gostou desse vídeo, gosta de estudar, observem todos os nossos vídeos que está sendo postado aí no nosso estudo, né? Mediunidade na Prática. Estamos estudando aqui um pouco desse livro, Cidade no Além, que fala sobre a cidade Nosso Lar, né? Do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Esse livro aqui, Cidade no Além, ele traz, né, detalhes daquilo que é, do que funciona a cidade Nosso Lar. Que Deus nos abençoe. Curte, comente, compartilhe, inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e me ajude no crescimento do canal. Que Deus nos abençoe e que assim seja.